Aleluias. Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Isaías, capítulo 20, no versículo 1, do 1 ao 6, nos diz bem assim, o título é Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Aleluias. Diz bem assim. E no ano em que Tarta, enviada por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou e a tomou. Neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés, aleluias. Versículo 2, de novo. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo despido e descalço, ou seja, indo nu e descalço. Isso é Isaías, o profeta Isaías. No versículo 3. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito, contra a Etiópia, assim o rei da Síria, aleluias. No versículo 4. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Eles iam, assim como Isaías estava despido e descalço, o povo também do Egito, aquele povo lá, eles iam andar também despido e descalço com as nádegas de fora. Iam passar uma vergonha tremenda. Aleluia. No versículo 5. Aleluia. Que no versículo 5 você vai saber por que isso aconteceu. Então se assombraram os israelitas. Israelita era o povo de Deus. É o povo de Deus. Então se assombraram os israelitas e se envergonharam por causa dos etíopes, sua esperança. A esperança deles, a esperança dos israelitas, estava nos etíopes. Não estava em Deus. E quando a esperança está no homem, o povo é envergonhado. Se a sua esperança está no homem, você vai ser envergonhado. A nossa esperança tem que estar somente em Deus. Aleluias. E dos egípcios, sua glória. Aleluias. Então se assombraram os israelitas e se envergonharam por causa dos etíopes. Sua esperança. Os etíopes eram a esperança dos israelitas. Não era Deus. E dos egípcios a sua glória. A glória deles estava nos egípcios, não em Deus. Os moradores desta terra dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu aqueles em quem esperávamos. Eles esperavam neles.
nos etíopes. Aleluias. Glória a Deus. No versículo 6. Os moradores dessa terra dirão. Os moradores desta região, dirão. Naquele dia, vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos. Ou seja, eles esperavam nos etíopes e nos egípcios. Eles confiavam neles. E foi isso que aconteceu com eles. E eles dizem aqui, foi isso que aconteceu com eles, em quem esperávamos, e a quem refugimos por socorro para livrar-nos do rei da Síria. Aleluias. Eles acharam que se eles estivessem com os egípcios e com a Etiópia, os etíopes, eles iam ser protegidos contra o rei da Síria. Mas não. O rei da Síria levou foi eles nu, despido, descalço. Assim como o profeta passou 3 anos também. Ali era o mesmo que ia acontecer com os egípcios e com os etíopes. Aleluias. Para mostrar com quem eles confiavam não era nada. Eles tinham que confiar somente em Deus. Somente em Deus. Assim é eu e você. Nós temos que confiar somente em Deus. Só em Deus. Em mais ninguém. Pois a palavra de Deus mesmo diz aqui em Jeremias. Pois a palavra de Deus diz aqui em Jeremias 17. No versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. O homem que confia no homem, ele é maldito. É a palavra de Deus que diz. Nós temos que confiar somente em Deus. Aleluias. Faz da carne mortal o seu braço e se aparta o seu coração do Senhor. Era o que aquele povo estava fazendo. Os israelitas estavam fazendo. Estavam confiando nos egípcios e nos etíopes. E não em Deus. E diz mais, no versículo 7 aqui. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança. Aleluias. Louvado seja o Senhor. No versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança tem que estar somente em Deus. Aleluias. E aqui o salmista Davi, o rei Davi, diz. Ele podia dizer, confia em mim, porque ele era um rei. Mas o salmista Davi não falou isso não, ele falou assim. Cadê? Não é aqui não, mais na frente. Perdão, vamos lá. Aqui é Salmo 27. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluias. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluias. Agora é aqui que o salmista Davi falou. Olha o que ele disse aqui. No Salmo 62, no versículo 8. Confiai nele, ó povo. O próprio salmista Davi falou para o povo confiar em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Não é só um dia, 2 dias, não. É em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio.
Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. E a palavra de Deus diz mais aqui para nós. No Salmo 37, ao 7, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você está seguro, você está tranquilo. A sua confiança tem que estar em Deus. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que nos fez, aleluias, que fez as árvores, os animais. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí no versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Nós temos que descansar em Deus e esperar nele. Aleluias. E no Salmo 62, do 5 ao 8, diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança está em Deus. Aleluias. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. No 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Aí onde o salmista Davi diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluias. Então, você, nós temos que confiar somente em Deus. Somente em Deus é que nós temos que pôr a nossa esperança. Aleluias. Aleluias. Quando você confia no homem, você vai ser envergonhado. Assim como aquele povo, os israelitas, estavam confiando nos egípcios e nos etíopes, eles foram envergonhados. Em quem eles confiavam, eles viram que não era nada. Andaram nu, despido, descalço e com as nádegas de fora, assim como o profeta Isaías andou 3 anos. Por sinal, o que ia acontecer com aquele povo. Então, não confie no homem, não. O homem é falho. O homem é falho, mas Deus nunca falha. Aleluias. Não confie no homem, não. O homem é falho. O homem é falho. O homem se corrompe. O homem erra. Deus nunca erra. Deus nunca se corrompe. Deus, ele é a própria verdade. Deus, ele é a própria justiça. Deus, ele é o justo juiz. Aleluias. Amém? Coloque a sua confiança em Deus e tudo na sua vida vai dar certo. Em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz a todos. Sejam todos abençoados no nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia.